Algumas pessoas associam ficar sozinho como ser depressivo, ser infeliz e até bate um desespero de pensar em ficar sozinho. Tem gente que continua em relacionamentos que não tão bons só para ter com quem ficar. Tem gente que mantém relações tóxicas de amizades até só para ter com quem sair, para ter companhia. E quando a gente fala de ficar sozinho, isso te traz uma sensação boa, de paz, de tranquilidade, ou te traz uma sensação ruim e dá uma aflição já de pensar? Pensa isso com você, guarda essa resposta e vamos conversar aqui um pouquinho. Depois de muitos e muitos anos da minha vida, finalmente eu aprendi a ficar sozinha e amar minha companhia mais que tudo. E eu comecei a ter paz, que era uma sensação que eu acho que eu nem conhecia, para ser sincera. E se você se trabalhar, você também pode aprender a ficar sozinho e gostar muito da sua companhia, e isso vai fazer maravilhas pela sua saúde mental. Eu sou uma pessoa muito sensível. Primeiro porque eu tenho uma neurodivergência que me faz sentir tudo com muita intensidade. E segundo que eu sou terapeuta e eu sou muito empática. Então sempre que eu tô com outras pessoas, é como se o bem-estar delas fosse prioridade para mim. Eu quero deixar todo mundo bem, eu quero que todo mundo esteja feliz, em paz, se sentindo bem. Então é quase como se eu me deixasse um pouquinho de lado para estar ali para as pessoas. Então a companhia das pessoas, a presença das pessoas me afeta muito. E eu não sei você, mas eu cresci numa casa que tinha muitas brigas, muitas tensões, muitos desentendimentos, e aquilo sempre me afetou muito. Na verdade, foi até traumático para mim, porque às vezes eu ali pequenininha, eu estava feliz da vida, estava tudo bem, eu estava animada, estava tudo bem comigo, só que estando num ambiente onde as pessoas não estão bem, que elas estão estressadas, estão brigando, chorando, enfim, aquilo acabava me afetando muito. Então eu não conseguia manter essa energia que eu estava de bem com a vida, uma energia positiva, porque sempre que eu estava perto das pessoas aquilo me afetava muito, é como se a energia delas, essa tensão me atacasse, e eu não tinha para onde fugir, não tinha para onde correr. E aí eu comecei a perceber que a solidão, ou melhor dizendo, a solitude era o meu único refúgio, era o único lugar que eu poderia realmente ter paz, ficar tranquila, ficar com a minha própria bolha de energia. Era o único lugar onde a emoção das pessoas não me afetava. Só que até esse ano eu nunca tive realmente um refúgio físico para eu estar sozinha, sem estar afetada pelas emoções e a companhia dos outros. Quando eu estava no Brasil, eu morava com a minha mãe, no centro de São Paulo praticamente, onde tinha muito barulho, né, o trânsito, motos buzinando o tempo todo, e pessoas, e gente meio maluca, e é muito difícil, né, se manter em paz em São Paulo. Acho que se você for de São Paulo, você me entende, se você não for, você já deve ter ouvido falar que é muito difícil ser uma pessoa equilibrada lá, né, é uma cidade muito dinâmica. E aí, com 21 anos, eu comecei a viajar o mundo trabalhando em navios de cruzeiro. E eu tive essa vida durante 4 anos. Imagina você dividir uma cabine minúscula com uma outra pessoa que tem uma rotina totalmente diferente da sua. A vida lá no navio é muito dinâmica. E eu sempre tinha que dividir a cabine com alguém da equipe de animação. E eles têm 1 milhão de atividades, eles mal dormem. E aí eles ficavam, tipo assim, eu sempre dividia com uma mulher, né, no caso, e ela sempre ficava entrando e saindo da cabine sem parar, porque tinha várias atividades. E ela também estava em 1000 processos emocionais, que não dava tempo de processar, de pensar e sentir, ou a pessoa estava bêbada. Então, sempre que eu estava tentando me autorregular, o meu sistema nervoso era atacado nesse sentido. Então, meu sistema nervoso entrou em colapso. E todo mundo em navio é colapsado. Não sei se você conhece alguém que trabalha em navio, mas é bem difícil ser uma pessoa equilibrada lá também. E aí, nessa época, eu comecei a viajar o mundo. Eu gastava todo o dinheiro que eu ganhava nos navios de cruzeiro, né? A gente fazia contrato de uns 9 meses, às vezes estendia mais. E eu saía gastando dinheiro viajando, com meu mochilão, quase sempre sozinha. E eu fui para o Sudeste Asiático, para a Europa, conheci muitos países. No total foram 53 países. E foi viajando sozinha que eu aprendi a gostar da minha companhia. Que eu percebi, poxa, eu tô feliz de verdade. Poxa, eu consigo ter paz, sabe? Não tem ninguém com as próprias emoções invadindo o meu espaço. Eu conseguia, sei lá, alugava uma bicicleta ou uma scooter e saía passeando, ou ia em praias, ou fazia um trekking, né, uma caminhada pela montanha, ou enfim, saía por aí e eu controlava quando eu tinha contato com as pessoas ou não. E aí eu comecei a aproveitar muito a minha companhia. Meu diálogo interno melhorou muito. Eu era uma ótima amiga para mim mesma. Eu aprendi a me amar e aprendi a conservar esse estado de ver a vida do jeito que eu queria, do jeito que fazia sentido para mim,
que era com muita gratidão. E foi nisso também que eu comecei a ser feliz e me conectar com o divino de uma maneira muito mais profunda. Foi muito bom para mim passar esses anos todos viajando sozinha. Mas depois de uns 13 anos viajando tanto, assim, na maioria das vezes sozinha, eu reparei que eu precisava ter uma vida adulta normal como todo mundo. Eu precisava me aterrar em algum lugar, morar no mesmo lugar durante um tempo, ter o meu cantinho, ter o meu círculo social com os mesmos amigos, talvez até namorar durante mais de um ano, que isso nunca tinha acontecido na época, porque eu estava sempre me mudando de lugar o tempo todo. E aí eu decidi parar num lugar só. E aí eu escolhi Amsterdã para morar, porque lá eles têm um estilo de vida que era bem compatível com o que eu acreditava que era bom para mim. E foi uma vida muito boa. Eu morei em Amsterdã durante quase 2 anos, tive muitos amigos lá, tive trabalhos maravilhosos, eu era muito feliz lá. Um dia eu conto por que eu me mudei de lá, mas enfim, eu tive uma vida boa. Só que eu acabei morando com uma pessoa que foi assim, eu tinha uma amiga italiana que eu conheci num treinamento de yoga na Índia, que morava em Amsterdã, e ela começou a namorar e ela ia se mudar para morar com o namorado dela. E a gente se encontrou bem nessa época que eu estava procurando um apartamento. Ela falou, você não quer ficar aqui no meu lugar? E eu me mudei para esse apartamento e comecei a morar com esse cara que eu não conhecia, um francês, que estava lá fazia 10 anos. E ele era muito introvertido, ele era muito na dele, e também tinha medo de atrapalhar, de me incomodar quando eu estava sozinha. E a gente ficava os dois assim, um com medo de incomodar o outro. E ele era um cara muito sensível também, ele namorava, só que ele não tinha muito bem com quem conversar, daí ele ficava com aqueles processos emocionais dele, ele trazia para mim às vezes, enfim. E eu sentia tudo o que ele sentia. Então, ao mesmo tempo que ele tinha esse medo de incomodar, eu sentia isso também, e aquilo foi me afetando muito, muito, muito. E às vezes eu tinha que conversar com ele sobre, sei lá, a limpeza da casa, sabe? Vamos combinar como é que a gente vai fazer o esquema aqui. E ele não queria conversar sobre nada, tudo incomodava ele, porque ele estava nessa zona de conforto fazia 10 anos. E aí aí ficou uma tensão entre a gente, aquilo me afetava muito, eu sentia tudo que ele sentia. Aí eu falei, meu Deus, eu não consigo, sabe? Morar com outra pessoa já não me faz bem. E às vezes eu ficava na rua, eu trabalhava e ia arranjar outra coisa para fazer só para não voltar para casa e encontrar com ele, sentir tudo o que ele estava sentindo. Então eu comecei a fugir disso, sabe? Só para tentar ficar sozinha. E aí eu acabei me mudando para o Canadá em busca de paz, que é onde eu tô morando hoje, e eu encontrei minha paz. Tô muito feliz. E hoje em dia eu moro num apartamento maravilhoso, sozinha. Finalmente eu tenho esse refúgio onde eu posso, né, sentir as minhas emoções, processar meus sentimentos, ficar tranquila sem sentir esse ataque das emoções dos outros, sem sentir a presença dos outros que vem sempre carregada. E hoje em dia eu sou muito feliz aqui, eu trabalho com terapias, com massoterapia e com dança também. E aí quando eu tô sozinha, é quando finalmente eu posso me conectar comigo mesma, que eu posso olhar para os meus sentimentos e perceber o que eu tô sentindo. Porque quando a gente tá com pessoas, a nossa atenção está muito voltada para o externo. Quando a gente está com amigos ou com a família ou no trabalho, a gente está sempre lendo o ambiente, a gente está sempre lendo as pessoas. E isso acaba afetando a gente. Então a gente se desconecta do próprio corpo, das próprias emoções, para estar presente com o mundo. E aí quando eu chego em casa, que eu tô sozinha, que eu sei que ninguém vai invadir o meu espaço, é quando eu paro para sentir como eu tô, para me conectar comigo mesma. Então eu deixo o celular de lado, coloco uma música calma às vezes, ou às vezes no silêncio, e começo a perceber o meu fluxo de pensamentos, perceber como é que tá meu corpo, se eu tenho estresse, tensões no corpo, como é que tá meus ombros, por exemplo, se ele tá assim, e eu nem percebo durante o dia, daí quando eu tô sozinha eu falo, putz, nossa, calma, deixa eu relaxar. E aí eu percebo como que estão, sei lá, minhas pernas, as minhas costas, se eu tenho alguma dor, algum desconforto, aí eu vou perceber o que meu corpo precisa. Ai, será que eu preciso alongar um pouquinho? Ou será que eu preciso meditar? Ou será que eu preciso dançar, sabe? Porque, nossa, eu tô estressada, ou absorvi muita coisa, ou preciso meditar, ou se eu quero talvez escrever no meu diário, sabe? Escrever meus sentimentos, meus pensamentos. E aí que eu vou me reconectar comigo mesma. E às vezes, inconscientemente, a gente acaba nessa tentativa de reconexão consigo mesmo, através da bebida, de drogas, de consumação, né, com o celular, ou de ter a companhia dos outros. É uma tentativa de reconexão com algo profundo dentro de você, com a sua essência. E nessa reconexão, a gente acaba fortalecendo muito mais o nosso mental,
emocional e o lado espiritual também. E minha dica para você que quer aprender a ficar sozinho, ficar sozinha é: passe mais tempo sozinho. Faça coisas sozinho. Então, tudo que você antes precisava de companhia para fazer, começa a tentar a fazer tudo isso sozinho. É meio desconfortável no começo, mas vale muito a pena. E nem que for, sei lá, no dia a dia, você passar 10 minutos em silêncio, sem fazer nada, sem buscar o celular, sem música, sem distrações. Peraí, deixa eu me sentir 10 minutos e ver como é que eu tô de verdade. E aí volta a sua atenção que estava para o mundo externo, para o celular e para todo mundo, volta essa atenção totalmente para dentro. E começa a se perguntar, como que tá meu fluxo de pensamentos agora? Como que tá meu corpo? Será que eu tô estressado? Será que eu tô triste? Será que eu tô feliz? Será que tô com raiva? O que tá dentro de mim agora? Como que tá meu estado interno? E se conecta com você mesmo durante nem que for 10 minutos, todos os dias. Se você puder mais tempo, óbvio que é melhor, tá? Sai sozinho, vai pro parque sozinho, ouvindo uma música que você gosta, que te faz bem. Eu recomendo muito fazer a diarioterapia, que é a técnica, não é uma técnica, né? É só você pegar um papel, um caderno e escrever os seus pensamentos, escrever tudo que você está sentindo. Isso tem inúmeros benefícios já comprovados pela neurociência. Faz maravilhas pela sua saúde mental. Recomendo muito ter uma rotina de escrever o que vier na sua cabeça e os seus sentimentos. No começo é bem difícil aprender a ficar sozinho, porque você ainda está se autorregulando, e a gente tem esse impulso de pegar o celular o tempo todo, né? A gente até para ir no banheiro a gente vai com o celular. Quando a gente está começando a se distrair, olhar para o horizonte, a gente já tem o impulso de pegar o celular e abrir as mídias sociais. E isso faz muito mal para a gente. Então vai se treinando a ficar nesse lugar desconfortável de ficar com você mesmo. No começo é difícil, porque você está carregando coisas em você que não são suas. Você está carregando coisa da sua família, dos seus amigos, do seu parceiro, namorada, esposa, marido. Você está carregando coisas da sociedade junto com você, na sua mente, em você o tempo todo. Então você tem que aprender a ir se desfazendo disso, das coisas que não são suas. Às vezes você está carregando aí uma raiva, um ressentimento, uma energia densa que são das pessoas e elas jogaram isso em você. Então isso não pertence a você, vai se desfazendo, vai voltando para o interior e percebendo o que é seu, o que está dentro de você. E é um trabalho assim, diário, realmente de fazer isso todos os dias para você se reconectar mais e mais com você mesma. E fica tranquilo que você vai conseguir. Fazendo esse trabalhinho diário, você vai se reconectar com você mesmo e você vai aprender a amar a sua companhia. Isso faz muito bem e realmente traz uma paz assim que vale muito a pena, uma paz, é uma tranquilidade, é uma calma que no mundo externo a gente não consegue ter. E acredite, você pode ser a sua melhor companhia e se amar mais que tudo. Você merece isso. E eu vou te pedir um favor, escreve aqui nos comentários quais são as suas dificuldades de ficar sozinho, de ficar sozinha. E assim eu consigo te entender melhor e te auxiliar nesse processo, porque essa paz que eu alcancei hoje em dia, olha, eu desejo para o mundo inteiro, todo mundo merece sentir isso. E se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, é um canal novo e eu amo compartilhar conteúdos de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento espiritual, como ser uma pessoa melhor para você mesmo e para o mundo também. E como também alcançar metas e sonhos, porque, olha, eu já alcancei muitos dos meus sonhos e eu quero muito ajudar as pessoas a chegar lá também. Muito obrigada pelo seu tempo, por ficar comigo aqui até agora. Fica bem, um beijo e até a próxima.